Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Hoje News e obrigada pela companhia de sempre. Olá, Edna, tudo bem? Uma ótima semana para você. Obrigada, Raquel. Prazer estar aqui no Hoje News. E hoje nós vamos falar sobre um movimento que surgiu, muito interessante, que é o Unidos pela Vacina, não é, Raquel? Exatamente, vamos falar de união, propósito, parceria. E a nossa convidada de hoje é a Elaine de Moura, ela que é uma das representantes do movimento Mulheres pelo Brasil. Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda ao Hoje News e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, é um prazer para a gente estar aqui contribuindo nesta reportagem. Bom dia, Raquel, bom dia, Edna. Elaine, fala para a gente como que surgiu esse movimento Unidos pela Vacina. Bom, o Unidos pela Vacina, ele surgiu da percepção, né, de uma questão que é a seguinte: além do problema ter vacina, né, que é a grande questão que todo mundo coloca, precisa ter vacina, tinha um véu cobrindo outro problema, que é uma questão de suporte ao processo de vacina. Então, a vacina é uma questão que o governo vai resolver, mas a iniciativa privada, ela percebeu que pode ajudar a resolver os gargalos, né? São gargalos que podem prejudicar o processo de vacinação no Brasil. Então, ele se deu e ele surgiu a partir dessa percepção. É uma iniciativa que foi colocada pela Luísa Helena Trajano, que, além de dona de uma rede de lojas de varejo e e-commerce no Brasil, é presidente do Grupo Mulheres do Brasil, instituição que nós representamos aqui no estado de Goiás. Elaine, tem duas mulheres que eu admiro muito que estão no movimento, que é a Sandra Mendes e a Helena, né? Dona da empresa, uma pessoa incrível, aliás, duas mulheres incríveis, fortes, né? Que estão aí à frente desse movimento. E esse movimento tem recebido apoio das prefeituras municipais aqui do estado de Goiás? Isso, esse movimento, né, através da participação muito bem colocada, né, a liderança da Sandra Mendes, da Helena Ribeiro e minha, Elaine Moura, que somos as líderes do movimento Mulheres do Brasil aqui em Goiás, ele tem na prefeitura o foco essencial do nosso trabalho, né, o foco essencial do movimento Unidos pela Vacina, qual seja, ir lá nas 246 prefeituras do estado de Goiás, para checar com elas quais são os gargalos do processo de vacinação. Nós já fizemos isso, né, desde o início de março. Nós nos dirigimos a essas 246 prefeituras e elas, muito prontamente, deram os retornos sobre esse levantamento que a gente estava fazendo. E aí deve ficar a curiosidade, mas quais seriam esses gargalos, né? Quais seriam essas necessidades? E, Raquel e Edna, são necessidades das mais diversas que vocês possam imaginar. Elas estão relacionadas com problemas de locomoção interna do município para distritos ou regiões mais afastadas da sede do município. Elas estão relacionadas com o processo e equipamentos de ar-condicionado e de câmaras refrigeradas para poder conservar vacinas. Elas estão relacionadas até com rede de Wi-Fi para poder fazer cadastro das pessoas que estão sendo vacinadas. Semana passada a gente teve um gap nesse sentido, né? Houve uma informação que correu aí que Goiás estava com vacinas que não teriam sido aplicadas ainda. Acho que as pessoas, os telespectadores devem ter ouvido isso. Mas o problema não era que não tivessem sido aplicadas, era que elas não foram lançadas no sistema de vacinação, muitas vezes por problema de conexão Wi-Fi. Tem problema e necessidades relacionadas ao processo de transporte também dessas vacinas, né, das sedes ou das regionais até os municípios. Então, essas prefeituras foram muito prontas, né, e responderam com muita prontidão essas informações. Então, hoje, o Movimento Unidos pela Vacina já tem relacionado quais são os principais problemas, quais são os principais gargalos que estão enfrentando as prefeituras para o processo de vacinação. Elaine, o movimento tem assim um contato direto com os fabricantes das vacinas?
Bom, o movimento, ele, como eu disse, né, ele não está focado no processo da fabricação ou da disponibilização das vacinas. Essa é uma questão, né, que o governo federal embandera, junto com os estados e junto com as prefeituras. O movimento, nesse momento, ele tem relação com o processo de identificação dos gargalos para o processo de vacinação, ou seja, tendo a vacina, e a gente sabe que provavelmente o município não tem problema de guardar vacinas, ou ele não tem problema de ter agulha, de ter seringa para a quantidade de vacina que se tem disponível hoje. Mas pode ser que, aumentando a quantidade de vacina, ele passe a ter esse problema. Então, o nosso foco está mesmo centrado nessa questão dos gargalos. Elaine, as pessoas estão tendo mais consciência, né, da importância da vacina. Quer dizer, o negacionismo ele está caindo cada vez mais. Você acha que a conscientização de que a ciência é mais importante do que a ignorância, você acha que isso as pessoas estão tendo essa consciência? Com certeza. O Brasil é um país a favor da vacina. Né? A gente tem pesquisas que apontam índices acima de 85% de aceitação por parte da população em relação à vacina. Então, nós somos, né, felizmente, um país que é a favor da vacina. E uma campanha como essa, a exemplo de outras tantas campanhas que estão acontecendo, ajudam a melhorar ainda mais esse índice de aceitação. Elaine, nós temos acompanhado nesse movimento e o objetivo, que a gente sempre acompanha nas entrevistas, é que todos os brasileiros sejam vacinados até setembro. Como é que está a expectativa do grupo? A expectativa é muito boa, né? A nossa meta é essa mesmo, até setembro de 2021, que todos os brasileiros que podem ser vacinados estejam vacinados. A gente vê aí né, um ritmo ainda não tão favorável em relação à quantidade de vacinas, mas as perspectivas são boas e a perspectiva do movimento é essa. Chegando as doses de vacina como estão previstas para chegar, por problemas de gargalos, né, ou de dificuldades para o processo de vacinação, não é que as pessoas não serão todas vacinadas nesse período que é nesse horizonte de setembro de 2021. Vamos sim, né, cuidar para que nenhum gargalo desses estruturais que eu citei agora há pouco, impeça que todo brasileiro que possa ser vacinado, no caso nosso aqui, né, que todo goiano que possa ser vacinado, o seja com esse êxito da meta. Elaine, parabéns, viu? Eu me sinto também muito feliz de estar participando desse movimento. Então, são 3 mulheres incríveis, Elaine Moura, Helena Ribeiro, Sandra Mendes, e a grande empresária, né, que articulou tudo isso, que é a Ana Luísa Trajano. Eu queria que você falasse um pouquinho da Ana Luísa, desse movimento, por como que ela criou esse movimento. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro do Mulheres do Brasil, né, que é um movimento criado por ela, idealizado por ela, em conjunto com outras 40 empresárias, lá em 2013, né, foi feito um movimento para ir a Brasília conversar, né, com o Poder Federal de como que a questão da mulher poderia ser melhorada, né, como que a participação da mulher, inclusive nos processos de gestão, de governo, de ocupação de cargos de liderança poderiam ser melhorados. Então, lá em 2013, a Luísa Trajano liderou esse grupo de mulheres, na maioria delas empresárias, né? E daquela época para cá, o movimento criou um corpo muito grande, para além de discutir as questões de equidade de gênero, para além de discutir questões, né, de combate à violência contra a mulher, por exemplo, e que constituiu-se como uma das nossas principais causas, o Mulheres do Brasil ele se consolidou como uma entidade, como um movimento que atua em prol dos assuntos de desenvolvimento do Brasil. Então, assim, hoje a gente está neste movimento Unidos pela Vacina, liderados por Luísa Trajano, liderados com a chancela do Grupo Mulheres do Brasil, mas com muitas mulheres e muitos homens participando. Né? O movimento ele teve a capacidade de agregar para as parcerias
as maiores empresas do Brasil, e aqui em Goiás não é diferente. As maiores empresas estão engajadas com isso. Temos já a colocação de estruturas, de insumos, de recursos para poder participar. Tanto é que no nível nacional nós temos a parceria da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Empresas como Azul, Gol, Latam e Voipaz estão transportando as vacinas de forma gratuita. Empresas de grande capilaridade, elas adotaram todos os municípios de determinados estados. A gente tem aí a adesão de uma empresa do grupo de cosméticos, do setor de cosméticos, que adotou todos os municípios do Pará para poder dizer, em todos esses municípios não haverá problema de gargalo ao processo de vacinação. Então, eu concluiria assim, né? O Grupo Mulheres do Brasil começou lá em 2013 para poder trazer questões de equidade de gênero, para poder discutir, e hoje, em 2021, ele se consolida como um grande movimento envolvido com as questões de desenvolvimento do Brasil. Então, aqui em Goiás não é diferente, temos a adesão dos empresários, temos muito engajamento do governo, do estado, inclusive, das prefeituras. Então, acho que é isso, é a sociedade civil se organizando, é a sociedade civil colocando a sua força, a sua organização e o seu trabalho voluntário por uma questão que é tão importante. Elaine, eu fiquei muito feliz de ver o engajamento da primeira-dama, né? A Gracinha Caiado, apoiando, estando juntos com vocês nesse movimento belíssimo, né? Sim. A dona Gracinha, desde o primeiro momento em que ela foi abordada, né, para poder conhecer o movimento, ela já se colocou à disposição, ela participou, ela pessoalmente, de reuniões longuíssimas de trabalho, né? Então você teve a pessoa responsável pelas políticas sociais do Estado em reuniões de trabalho com o grupo. Teve a participação ativa dela no processo de mobilizar, de sensibilizar as prefeituras, os secretários municipais de saúde, para poder responder ao movimento sobre os gargalos que estavam encontrando. Então, em todo momento, o apoio dela, a participação foram prioritários, e com certeza ela, através do Gabinete Social de Políticas Sociais e da própria OVG, contribuíram e estão contribuindo de uma forma muito importante para o Unidos pela Vacina aqui em Goiás. Elaine, para a gente finalizar esse bate-papo, o movimento Unidos pela Vacina recebe doação. A gente gostaria de saber se essa doação também pode ser feita em dinheiro e como que quem tem interesse de fazer doação, como é que faz? Como é que funciona? Nossa, excelente essa pergunta sua, Raquel, porque eu acho que é sempre bem importante a gente esclarecer que o movimento não envolve transação de recursos. O movimento ele trabalha em casar esta demanda apontada lá pelos municípios com as empresas que querem suprir essas demandas. Isso é bem importante. Ele não envolve a transação de recursos. As empresas ou os movimentos, as empresas ou pessoas físicas que quiserem se aproximar, de alguma forma participar, elas podem acessar o site www.unidospelavacina.org.br, e lá elas têm todos os links e todas as informações para aderir ao movimento, para participar como doador. Então, assim, é um site bem completo e é a nossa fonte de aproximação, é a fonte que a gente indica para aquelas pessoas que estão interessadas possam acessar, conhecer mais e se cadastrar para participar. Elaine, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje News, por esse trabalho tão bonito que preocupa, né, com o próximo, empatia, e que que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível e que todos possam ser vacinados, né? Isso mesmo. Nós aqui do Núcleo Goiânia, do Grupo Mulheres do Brasil, em meu nome, em nome da Sandra Mendes, em nome da Helena Ribeiro, agradecemos a vocês essa grande oportunidade de levar informação para a sociedade goiana sobre essa importante missão que a gente está aí implementando. E é isso aí, gente. Nós temos que pensar no coletivo. E esse movimento, o trabalho dessas mulheres, esse engajamento é para preservar vidas. E é isso aí, o Hoje News vai ficando por aqui, mas te convido a participar das próximas edições e obrigada pela companhia de sempre. Até mais!